Eu quero falar um pouco nessa manhã, querido, sobre adoração. E a adoração que é provada. Tudo que nós pensamos que somos, o Senhor vai nos provar. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, Ele também vai nos provar. Seja dons, seja frutos, seja a adoração, né? Nós dizemos, somos adoradores. O Senhor diz, então, eu vou provar a sua adoração, tá? Nós vivemos, o homem nasceu com essa coisa que Deus colocou dentro dele, que o homem tem necessidade de adorar alguma coisa. O homem tem necessidade de, vamos usar uma palavra um pouco diferente, de contemplar alguma coisa, de ficar maravilhado com alguma coisa. Perceba que o homem está sempre procurando uma coisa para se maravilhar ou para adorar. Seja pessoas, seja cantores, seja o carro, seja a casa, ele tem uma necessidade. Só aqueles que ainda não têm Jesus Cristo não sabem o que é que ele está procurando, mas ele está procurando alguma coisa. Você vai na Índia, por exemplo, tem mais deuses do que pessoas lá. Eles adoram mosca, rato, vaca. A vaca tem uma sorte de nascer naquele país, né? Que se nasce aqui no Brasil. Porque vaca lá anda no supermercado, anda na rua, anda em todo lugar, é sagrado. Então lá adora tudo. Macaco, tem o templo para o macaco. Então você imagina o que é coisa que eles adoram. Paulo, quando foi evangelizar na Grécia, ele foi em Atenas e ele foi passando pela cidade e via monumentos de tudo quanto é Deus, né? E ele achou até um que tinha ao Deus desconhecido. Eles adoravam tantos deuses também, que tinha um que tinha um nome, né? Não tinha nem nome mais para dar. Põe aí ao Deus desconhecido. E aí Paulo até aproveitou a oportunidade para dizer, eu vim aqui falar para vocês, porque eles queriam ouvir Paulo. Os gregos eram doidos para ouvir qual que é a boa nova, qual que é a nova. Na cara, nós sabemos que você está pregando por aí uma coisa, vem falar para nós aqui no Areópago, né? Aí quando ele foi lá, ele diz, varões, né? Diz assim, atenienses, aí ele vai falar assim, vejo que vocês têm um Deus que é o Deus desconhecido. E eu vou falar para vocês quem é esse Deus conhecido que vocês não conhecem. Aí ele fala de Jesus, né? Paulo não perdia oportunidade. E eu quero falar um pouco dessa adoração e quero que você vá comigo lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 4. Nós vamos discorrendo aí essa história dos 3 jovens que foram para a fornalha e vamos arrancar daí muitas lições para nós. Daniel, capítulo 3, versículo 4. O que a gente tem que, vamos dizer assim, elogiar é que esse pessoal que adoram outros deuses, querido, eles adoram mesmo, se sacrificam, tem rituais lá que são rituais que, olha, tem que ser muito macho para adorar um Deus com aqueles rituais, que os caras espetam espada na boca, vara do outro lado, ponha tipo que nem bastante giletes na ponta e se cortam tudo para adorar um Deus, e fazem isso. A gente às vezes cai uns pingos de manhã, a gente não quer ir na igreja porque choveu, né? Estou falando de você que você está aqui, amém? Nós somos um pouco, eu quero citar esse texto para a gente ver que nós somos um pouco fracos na nossa adoração. Ou na nossa, dizer assim, eu adoro esse Deus é tudo para mim. Só que por pouquinha coisa a gente já não tem tanta persistência, né? Ontem nós estávamos estudando aqui na teologia sobre o Apocalipse. Escola Bíblica, que é um livro de teologia que a gente está fazendo, né? Eu não posso dizer que eu errei, eu me enganei, tá? Puxa, o que eu ia falar? Aí lá vai falar da igreja de Éfeso. Fala que é a igreja do amor, né, tal, mas diz que o amor dela estava decadente, sabe? A igreja do primeiro século, com tanto fogo, mas Jesus disse assim, volta lá onde você caiu, volta às primeiras obras, arrepende, você estava indo tão bem. Então nós vemos muito isso na igreja. As pessoas começam bem e terminam mal. Começam no fogo e terminam na geladeira, né? E a gente não consegue ver um povo adorador, um povo cada vez mais crescendo, cada vez mais adorando, cada vez mais o culto pegando fogo, cada vez mais o culto, gente se prostrando, gente com lágrimas chorando na presença do Senhor. A gente vai vendo que de repente a gente estabiliza e fica aquela coisa meio, aí vira meio que tradição, meio que
religiosidade, né? Fica só não tem nada de novo. Então, a nossa adoração, Deus prova ela, como provou desses rapazes aqui. Vamos lendo a história, onde eu for parando a gente vai comentando, tá? Só dando uma base aqui, que o livro de Daniel, ele foi escrito, claro, pelo profeta Daniel, né? Vocês não sabiam disso. E foi escrito na época em que o povo de Israel, por causa da sua desobediência e tantas coisas, idolatria também, Deus permitiu que Babilônia levasse eles cativos para lá. E a primeira leva de jovens que foi dos jovens mais cultos, os jovens que trabalhavam no palácio de Jerusalém, os que eram muito inteligentes, levaram para lá, e Daniel estava no meio, e depois, eu não lembro os 3 nomes do outro, Misael, Ananias e falta mais um El. Misael, Ananias e tem mais um com El, que eu não sei, não é Papai Noel não. Porque eu não lembro o nome deles em hebreu, porque o tempo todo o livro está falando Sadraque, Mesaque e Abdenego, então eu fiquei com esses 3, tá? E esses 3 jovens também e foi inclusive o Daniel, que foi muito bem recebido no reino. Viram que ele era muito sábio, ele era 10 vezes mais sábio que os sábios da Babilônia. Você imagina o quanto Daniel era sábio. Azarias, Ananias e Misael. Tá bom, já esqueci. Azarias, não esqueço mais. Lembro do azarado. A gente tem que pôr umas coisas assim na cabeça, não esquece. Azarias, Ananias e Misael, amém? Se for 3 meninos homens, se for, já tem aí para escolher o Celex, tem um desses 3 aí. Aí, então eles estavam lá, Daniel era muito sábio e trouxe esses 3 também, falou com o rei. E esses 3 jovens, eles eram administradores, eles eram pessoas que tinham alto cargo na província da Babilônia, né, no Império Babilônico, e eles nem eram da Babilônia. Vocês imaginam, eles eram de fora, um estrangeiro, de repente chegou, os caras já têm cargo lá. Então vamos vendo o que vai acontecendo aqui. Versículo 4 do Daniel 3. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da arca, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. O que a gente aprende aqui? Toda sorte de instrumento, está dizendo ali, e de músicas, para adorar a estátua. E também os deuses da Babilônia. Eu aprendo aqui um princípio, nós falando de música. O brasileiro gosta muito de música. Toda música que nós ouvimos, toda música que nós cantamos, que não leva a adorar a Deus, não vem do Espírito Santo. Hoje nós, infelizmente, isso está acontecendo no meio dos crentes. As músicas estão sendo feitas não para adorar Jesus. Querido, todo o nosso culto, desde o primeiro segundo até o último segundo aqui, é cristocêntrico, é tudo para Ele. Não é para o pastor, não é para os músicos, não é para você, não é para ninguém.
Eu não posso ficar colocando música no culto o tempo todo, que se é isso, se é aquilo, porque eu vou estar aqui, você vai estar aí sofrendo, e eu vou estar no palco, aquela coisa, tem sabor de mel, e sei lá, tantas vezes eu não ouço tanto essas coisas. Eu pego, quando eu vou ouvir, eu sou bem seleto, eu só ouço música que adora Jesus e mais nada. Começou a falar muito de eu. Não é o foco eu, querido. Convém que ele cresça e eu diminua. Se João Batista estivesse nos dias de hoje, ele ia pregar o reino nesse povo também. Porque ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Eu sou indigno, ele é Deus. E a gente hoje vê. Perceba que esses jovens, depois nós vamos ver, eles não se dobraram, eram músicas que não adoravam ao Deus dele. Ele diz, não me dobro a essas músicas, não canto essas músicas e não adoro essa imagem. Outro dia, não sei, passando assim de repente, falei, deixa eu ver essa música, né? Passando lá, tem um grupo que se chama Preto no Branco, não sei se você já ouviu. E tem uma parte da música, eu falei, poxa, mas onde está levando essa música, né? Que diz assim, que tenha mais fé na vida. Está falando músicas para dar um up, mas um up que jeito? Tenha mais fé na vida? Onde que a gente tem que ter fé, querido? Isso aí é chavão, é jargão do mundo. Temos que, já ouviu o velho falar, as pessoas mais antigas, tem que ter fé na vida, né? Fé na vida. Aí o cara vai cantar uma música para os crentes e diz, nós temos que ter fé na vida, tem que ter fé em Jesus Cristo. Então ele diz, tem que ter fé na vida. Deixe espaço para a alegria, não é para Jesus, é para a alegria. É importante você ter alegria. Se Deus quiser, o jogo vai virar. Tenha foco, força e fé na vida. O foco, força e fé na vida. Isso é a música assim, gente, bem... Eu acho que... Não critico eles porque eles devem ter músicas que, sei lá, que adorem. Eu não conheço esse grupo aí, mas eu estou falando só desse pedacinho dessa música. E tem tantas outras, você deve conhecer mais que eu. Mas eu acho assim que tem pessoas do mundo, grupos musicais do mundo, que às vezes quando vai escrever música para Deus, escreve melhor do que os crentes. Porque tem gente que às vezes compõe. Quer ver uma música que eu achava bonita antigamente, né, sertanejo, que senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Fala daquele dia do juízo. E ali não fala nada fora, só que é um grupo também que cantava música. Então, às vezes eu vejo assim, às vezes o pessoal do mundo, quando vai escrever alguma coisa de Deus, escreve melhor que os crentes. Fica, tem fé na vida, foco, sabor de mel, aquele que não quis me ajudar, agora está aí, eu estou aqui no palco. Sabe, umas coisas que não tem nada a ver. Então a gente tem que ter um princípio de adoração, é só adoro a Deus. Diz comigo, só adoro a Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Só e mais nada. Passou disso é só honra. Eu honro o Almir me honra, eu te honro as pessoas. Agora, adorar só a Deus. Amém, querida? Deixa eu ver o que mais a gente falar aqui, porque a gente vai para o 11, né? Então, o que a gente vê aqui que foi colocado na igreja, a filosofia dos gregos. Os gregos, não sei, quem já estuda em escola deve ter visto isso. Eles eram pessoas muito humanistas e que buscavam muita perfeição do homem, do corpo e da beleza. O tempo todo, eles eram humanistas. E essas músicas estão voltadas, elas são humanistas, só fala do homem. E fala do homem com uma beleza que ele não tem. Se o Espírito não tiver, nós não temos graça nenhuma, né? Nós só temos valor porque o Espírito Santo se move em você e em mim. Amém? Então criou essa filosofia. Por isso que quando Lucas ele vai escrever o Evangelho, a gente pensa, Lucas é o único que escreveu um Evangelho direcionado a uma pessoa. Ele escreveu e ele diz assim, fiz aqui um levantamento de tudo de Jesus, a história dele, e mando para ti, Teófilo. Teófilo era quem? Um grego. Eles são humanistas e se preocupam com a perfeição do homem. Os gregos buscavam essa perfeição. Aí quando Lucas escreve o Evangelho para Teófilo, ele escreve apresentando Jesus como o homem perfeito. Pode ver, você lê o Evangelho de Lucas, está falando que Jesus é o homem perfeito, e vai falando de toda a descendência dele, leva até Adão, dizendo,
ele é o descendente, o homem, filho do homem, homem perfeito. Amém? Então, a adoração, querido, é só para Jesus, não existe outro homem perfeito. Versículo 11. E qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, o que a gente entende aqui, que muitas vezes por eu ser um adorador de verdade e autêntico, eu vou correr riscos na minha vida. Isso é uma coisa que a igreja não gosta hoje, é de correr risco. E às vezes é pouca coisa. Nós sabemos que lá no Oriente as pessoas estão botando o seu pescoço a prêmio, estão correndo risco e continuam adorando a Jesus. Mas aqui nós vemos uma coisa que às vezes a gente dá um jeitinho brasileiro. Se você, por exemplo, vai perder um serviço porque você é um adorador, você prefere parar com algumas coisas, parar de falar glória a Deus no serviço, parar de ouvir música de crente na hora do almoço, porque o patrão já ficou bravo. Né? Então a gente não gosta de correr risco. Aqui está dizendo aqui, ó, o primeiro risco é perder negócios, que vai dizer assim, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Esses três caras, o Senhor constituiu, eles têm um cargo, rei. Vamos tirar esse cargo desses caras, né? E aí continua, também falando de perder o prestígio com os poderosos. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Pedro e João, quando estavam diante das autoridades eclesiásticas, o sumo sacerdote, o sacerdote, e estava toda a conversa indo bem, quando o sacerdote disse para ele assim, ó, eu proíbo que vocês continuem ensinando sobre esse Jesus. Aí mexeu com eles. Opa, não tem prestígio, querido. Quando mexe com Jesus, acabou o prestígio. A gente tem que ter o prestígio é de Jesus, e não dos homens. Ele disse, olha, convém obedecer a Deus e não a homens. Pode soltar a gente que a gente vai. E não deu outra, apanharam, soltaram, eles correram para o templo e continuam ensinando sobre Jesus. E nós temos que ser assim na adoração, não importa os negócios que eu vou perder, não importa o prestígio que eu vou perder. Pensou você entrar numa empresa e você sabe que aquela empresa vai pagar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Um serviço que você sabe que você vai fazer o currículo, você vai passar e vai entrar, mas na empresa não pode entrar crente. Você vai ganhar 10 mil reais. E você faria isso, querido? Que você vai falar, mas é só escrever lá, religião. Você escrever ateu, só para ganhar 10 mil? Porque o brasileiro tem essa coisa de negociar. Só que nós não somos brasileiros, nossa pátria é lá de cima, amém? Nós temos um novo coração. Então, não tem prestígio, não tem pessoas. É claro que a gente honra as pessoas, mas até que essas pessoas não proíbam a gente de adorar e servir a Deus. Mexeu com o nosso Deus, fala, pode fazer o que você quiser, eu continuo adorando e servindo ao meu Deus. Você pensa o quê? Quantos alunos, porque hoje, na época do PT, colocou muito essa filosofia nas escolas do ateísmo, né? Eles criando um sistema para deixar as crianças com uma fé de ateu. Então, você pensa que quantos crentes não estão perseguidos na sala de aula por professores que ficam no pé e ficam arrumando coisa para dar nota negativa, ficam arrumando coisa porque o cara é crente e ele não é. Só que a pessoa não nega a fé dela e ela continua lá falando de Jesus e dizendo eu creio em Jesus. Amém? E aqui diz assim, ó, até os deuses não servem. Querido, por causa de cargo, por causa de nada, não tem isso aí não, tá? Então nós não nos identificamos com esses deuses estranhos. Isaías 42:8 diz o quê? A minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Acabou. Em espírito e em verdade. Jesus foi bem claro com a mulher. Ainda falou de monte, hein?
Está falando de imagem, é nesse monte ou naquele. Nem monte não vai ter mais monte. Vai ser em espírito e em verdade. Não é mais no monte aqui, nem no monte lá, nem na cidade aqui, na cidade lá. Vai ser no seu coração, porque você é o templo de Deus. E é aí que Deus quer ser adorado em espírito. Não precisamos tocar com o nosso físico, nós tocamos com o nosso espírito a Deus. Amém. Tem uma passagem de 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, diz comigo, Deus único, não existe outro para ser adorado. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só existe um Deus e eu não adoro mais nada. Querido, os jovens, quando estão namorando, ai, tchuki-tchuki, parece que tem uma idolatria pela namorada, né? Aí eu lembro daquela música, isso logo vai passar. Quando namora é aquela coisa, né? E você vê um monte de jovem que estava na igreja tocando, cantando, glorificando, sendo usado, nossa, que bênção. Aí a gente percebe quem de verdade estava sendo adorado. Se de verdade era adorador, porque tem que ser provada a nossa adoração. Aí entra uma menina, um rapaz na vida, aí começa a deixar o culto, começa a deixar os momentos que tinha de adoração a Deus, devocional naquele altar, no seu quarto, naquele momento com ele, aí está lá só tique-tique com a menina, kkkk, oi, ai que saudade, não sei o que, pipipi, popopó, esqueceu Jesus. Passa rápido o nosso amor por Jesus. Eu não sei como que vai ser o Brasil nos últimos dias antes da volta de Jesus, mas se houver uma perseguição, nós vamos ser provados. Até onde nós continuamos adorando? Não pode mais ter culto, tá? Nós vamos reunir secreto, acabou. Agora prenderam o pastor Edson, e daí o que vocês fazem? Vão continuar ou vão parar? Entendeu? Meu querido, lá na Turquia, em vários lugares, eles têm cultos secretos. Na casa não pode ter mais que, acho que 8 ou 10 pessoas, é o número máximo que eles dão para não levantar muito, né? De repente sai de uma casa 30, 40, fala, opa, tem coisa errada ali. Então, eles marcam assim aleatoriamente os cultos, vai lá, uma sala que fica fechada, escura e baixinho. Nós temos liberdade de orar aqui, mas ficam lá, glória a Deus. Aí o outro pega uma palavra lá e lê baixinho, mas não deixe de continuar adorando ao Senhor e servindo, viu? Vamos lá, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis expostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O diabo é sujo, né, querido? O diabo é sujo. Ele afronta. E aí ele levanta aquela dúvida: quem que vai livrar vocês das minhas mãos? Tipo assim, para os caras ficarem meio abalados. Opa, esse cara não está brincando, não. O diabo desde o começo faz assim. O poder do diabo está na mentira. Como? Persuasão, mentira. Eva, vai lá e come, não tem problema nenhum, menina. É que Deus não quer que você seja igual a ele. Quando você comer aquele fruto, você vai virar Deus. Ele entra com mentira, e aqui ele está tentando levantar o medo. Quem vai livrar vocês das minhas mãos? Quando Ezequias foi cercado pelo rei da Síria, ele ficou tremendo de medo. Ele recebeu uma carta de afronta, e na carta o rei dizia a mesma coisa: os deuses do Egito não pôde defender eles. Foi falando várias cidades de seus deuses, e o seu Deus também não vai poder
te proteger. Olha como o diabo é sujo. Só que Ezequias orou, apresentou a Deus. Naquela noite, só um anjo passou a espada a 185 mil soldados da Síria. Você imaginou num dia só um país perder 185 mil? É gente pra caramba. Para ele fechar a boca e dizer: o Deus do Egito não é o meu Deus, o Deus não sei de onde não é o meu Deus é meu Deus. Quem que vai poder livrar vocês? E às vezes o diabo bota uns medos desses na gente, querido. Quer dizer, ele lança a seta, né? Para ver se a gente para, se a gente, né, começa a adorar outras coisas, se a gente se rende. Ah, querido, é avançar sempre e recuar nunca. Nós estamos aí, na marcha. Então aqui eu vejo a adoração que está sendo provada. Esses jovens todos os dias adoravam a Jeová. Os judeus tinham um ritmo, às 9, às 3 e às 6 da tarde, eles tinham um momento de adoração a Deus. Eles se curvavam onde eles estavam e adoravam, assim como Daniel também fazia. E agora a adoração deles foi provada. Eu vou lançar vocês na fornalha se vocês não adorar o meu Deus, e quero ver se o seu Deus vai te proteger. Então pensou, se coloca no lugar deles. A melhor maneira de a gente aprender uma lição é se colocar no lugar da outra pessoa, daquela situação, para ver como eu ficaria ali. Amém, querido? Então é provação mesmo, é fogo mesmo. A gente diz que adora, amém, adorar aqui na igreja, glória a Deus, mas a nossa adoração vai ser provada. De vez em quando o diabo vai botar alguma coisa na nossa frente, para a gente brilhar os olhinhos e começar a adorar aquilo e vai esquecendo de Deus. E ele não põe tudo de uma vez, ele vem te atraindo, ele coloca um pouco de alpiste ali, um pouco aqui e tal, ele vai aumentando o número, e de repente está uma arapuca lá, onde está cheio de alpiste, e você diz: é isso que eu queria na minha vida. Olha que interessante, 3 coisas que existem no céu, diz assim comigo: ouro, pedras preciosas e pérola. Não sei se você já teve o prazer de ler Apocalipse 21, que vai falar de como era a cidade. Lá diz que a praça e as ruas eram de ouro. O ouro, para ser puro, ele tem que passar pelo fogo. Então a nossa adoração tem que ser provada. Eu não quero morar naquele lugar onde tem ouro, então aqui na terra, para mim pisar naquele ouro, também tem que ser provada. A minha adoração tem que ser provada. A adoração desses homens estava sendo provada. Diz que os fundamentos da cidade são 12, e cada fundamento desse é uma pedra preciosa. Olha que interessante, a pedra preciosa, para ser formada, seja o rubi, esmeralda, e vai um monte de nome, jaspe, sardônio, ela tem que passar por pressão e alta temperatura. Do que lembra isso? Da mesma coisa aqui. Pressão e alta temperatura, e às vezes a gente reclama: ai Senhor, mas está uma pressão, minha vida... Onde vai parar isso? O Senhor diz: espera aí, você tem que virar uma pedra preciosa. Eu quero que você seja uma pedra preciosa para mim. Porque se não tiver pressão, não forma o diamante. Não forma as pedras, o rubi, a esmeralda, não forma, querido. Tem que ter pressão, tem que ter alta temperatura. E o Senhor sabe o momento certo e a quantidade certa para fazer com que a gente seja essa coisa maravilhosa, esse adorador autêntico em espírito e em verdade. E as 12 portas da cidade são feitas de que material? Pérola. E eu já preguei uma vez aqui como se forma a pérola, você sabe? A pérola, ela se forma por causa da ferida e do sofrimento da ostra que está ali dentro. Porque às vezes ela abre para comer aquela coisa toda e vai entrando areia. E alguma areia para em algum lugar dela e fere ela. Então ela solta uma química, esqueci o nome, nácar. E o nácar envolve aquela areinha e vai envolvendo para não ferir ela, de repente vira pérola. Aí o cara vai lá, abre e toma a pérola. Então, adoração autêntica e provada também, às vezes a gente sofre por causa de pessoas, como ele aqui sofrendo por causa do rei, outro por causa do professor, outro por causa do chefe, sei lá o que, amigos que tiram sarro o tempo todo. Amém? Tem que ser provada a nossa adoração. Tem que ser provado. Você é adorador? Sou. Vai ser provado. Eu acho que a gente vai pegar o comecinho da tribulação, como nós ensinamos outro dia na teologia aqui. Bem o comecinho. A gente vai acabar às vezes até vendo a cara do homem antes dele entrar a governar. A gente vai ver, talvez veja, né? Eu acredito que sim, mas não pode bater o martelo, mas que a gente vai
vê Ele trazendo prosperidade na terra e paz. Paz e prosperidade. Querido, esse pessoal que está sendo doutrinado na igreja, na teologia da prosperidade, vão ser os primeiros a adorar a besta. Rapaz, quem é esse cara? Acabou a pobreza, acabou tudo. O cara deu um jeito no mundo aí, ó. Ninguém dava nada para ele, colocaram ele como governo mundial, acabou guerra, acabou pobreza, tem comida para todo mundo. Oh, que delícia. Esses caras vão ser o primeiro a ir correndo atrás dele. Mas a igreja não se engana por qualquer coisa. Porque nós sabemos que paz que excede todo entendimento só vem de Jesus. Nós sabemos que a prosperidade de verdade vem de Jesus. Ele é dono do ouro e da prata. O homem não é dono de nada. O próprio anticristo, que vai reinar só 7 anos de governo, vai ser tirado do governo dele e vai ser lançado do lago de fogo e não ficou com nada. Nós só vamos ficar com alguma coisa, ou melhor, com tantas coisas, né? Por causa da misericórdia de Jesus. Porque Ele vai nos dar um céu, Ele vai dar a sua glória, a sua presença, aquela cidade maravilhosa com a presença do Espírito Santo envolvendo tudo. Isso vai ficar para sempre. Então, não se dobre a qualquer coisa, não fica procurando coisas para trazer paz no seu coração. Paz só Jesus Cristo pode trazer. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo, ó, firme fundamento de Deus, que é fundamento base, só tem um selo, que diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os olhos de Deus passam nessa manhã aqui, olha para cada um de vocês, e essa palavra está aqui: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Como eu preguei uma vez aqui, que da igreja que está sobre a terra, no arrebatamento, Jesus vem tirar da igreja a verdadeira igreja, aquela que essa sim é a verdadeira, essa vem para mim. A outra vai ficar sofrendo para se converter na grande tribulação. O Senhor conhece quem lhe pertence, querido. 1 Coríntios 11, quando nós sempre falamos na ceia, diz assim: examine você a você mesmo. Como que você está? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Como está o seu coração? Quem você está adorando? O que você está buscando na terra? Aquilo que a gente chora muito, e aquilo que a gente busca muito, aquilo que a gente desespera muito, é aquilo que a gente adora. Pode ser dinheiro, pode ser carro, pode ser pessoas, pode ser cargos, e pode ser o que deve ser a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. De lá a gente não pode tirar os olhos. Senhor, se tem muito, glória a Deus. Se tem pouco, glória a Deus. Estou olhando só para o Senhor, não quero saber. O Senhor cuida de mim. Morrer de fome eu não vou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas também de arroz, feijão e ovo e outras coisas. E o ovo é uma coisa boa, sim ou não? Gente, se vocês soubessem como é bom o ovo, a pessoa às vezes tira sarro: é comida de pobre. Não, comida de rico, comida de gente inteligente é o ovo. O ovo tem muitas proteínas e aminoácidos. Depois do leite materno, é o alimento mais completo. Coma ovo, querido. Ovo cozido, suco de ovo, não existe, né? Omelete, o que se puder. Ovo frito é complicado por causa do óleo, né? Então, sabe, estou olhando para Jesus. Agora eu estou de a pé, não tem mais carro. Glória a Deus, mas eu tenho Jesus. Amém. Agora eu ganhei um carro. Oh, glória a Deus, não deixo... Porque às vezes o crente, quando ele recebe uma bênção, então ele está aqui olhando para Jesus. Vamos dar um exemplo, né? Vamos supor que ele estava de a pé. De repente, Jesus faz alguém lá, sei lá, dá um carrão para ele. Vamos dar um exemplo. O cara andava de a pé e do dia para a noite ele está lá com uma Mitsubishi na garagem. E o cara ainda fala assim: eu dou o carro para você e sustento. Você não precisa se preocupar não. Vai lá no posto, põe no meu nome. Aí o que o cara pode fazer? Aí é onde Deus prova a nossa adoração também. Às vezes Ele nos dá bênção e permite só para ver até onde você me adora. Aí a gente estava olhando para Jesus e de vez em quando a gente começa: puxa, mas que carrão, hein? Nossa, ixi, manchou aqui. Aí tem alguém encostado no carro: ô, desencosta, cara. E a gente começa a perder o foco. E é aí que nós vamos sendo reprovados na adoração. Porque quando a gente desvia de Jesus, é porque a gente achou outra coisa que a gente acha que é melhor que Jesus. Às vezes a gente não fala com palavras. Isso às vezes é inconsciente ou indireto, é lá de dentro. Mas você sabe, as pessoas não sabem às vezes. Mas você sabe que alguma coisa está errada, porque você já está virando os olhos. Glória a Deus. Você está entendendo? Onde que eu parei?
Vocês lembram? Eu estou perdido aqui. Eu li já o 16? Li já? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Agora vem os caras que é macho mesmo, é assim: ó Nabucodonosor, que nominho feio que você tem. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Olha, eles falaram, olha o que eles disseram, não vamos nem responder. É como a gente diz hoje no popular: não vou nem falar nada para você. Você quer que a gente cante as suas músicas, adore os seus deuses, não vou nem responder. Aí eles pouparam uma parte e foi para outra. Agora vamos falar da... Porque ele não fez a afronta. Quero ver se o seu Deus vai... O diabo ficou tão envergonhado aqui, porque é o diabo falando no rei, sabe? Quero ver se o seu Deus vai proteger vocês, vai livrar vocês da fornalha. Eles dizem assim: ó, nós vamos falar como a gente ama nosso Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Tanto da fornalha como da mão do rei. Se não fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mas levou uma de frente, querido. Nós não temos medo de morrer. Se o nosso Deus, querido, o povo hoje diz assim: não, você nunca vai perder, você sempre vai ganhar, você é a cabeça. Se acontecer uma enfermidade na sua vida, tem coisa errada, você está em pecado. Se o teu carro bateu, mas alguma coisa está errada. As pessoas pensam que aceitou Jesus, nunca vai acontecer nada com a gente. É claro que está tudo no controle dele, mas ele permite. Se ele quiser livrar, ele livra. E quantos crentes não morreu e Jesus não livrou? Por que não livrou? Ele é dono da vida e ele sabe por que está fazendo aquilo. Às vezes acontece um acidente, alguma coisa com a gente fica tudo, mas onde está Deus? O que está acontecendo? Querido, se Jesus quer curar, cura. Se Ele por um motivo quer que você passe algum momento para você aprender alguma coisa, eu sei de muitos testemunhos assim, de pessoas que foram parar no hospital, missionário, sei de uma missionária, e ela nunca ficava doente. Um dia ela ficou, era a pessoa ser internada. Quando ela entrou naquele quarto e deitou, a pessoa que estava do lado, ela começou a conversar, evangelizou a pessoa, aceitou Jesus e morreu naquela noite. E no outro dia ela saiu. Então tudo está no controle de Deus, tudo tem um fim, tudo tem um propósito. Por quê? Por quê? E a gente não pode se vender. A nossa fé, ela é provada, mas não podemos nos vender. Se Deus quiser dar, Ele dá. Alguém pode afrontar a gente, pode ser até um ateu, dizendo: rapaz, você não acredita em Jesus, mas você perdeu o emprego? Você olha nos olhos dele e fala: cara, eu perdi o emprego, mas não perdi a vida eterna. Emprego vai passar, daqui a um tempo eu não vou nem trabalhar mais, vou estar na aposentadoria eterna. O que eu estou preocupado com o emprego? As pessoas vão te afrontar, você tem que ter na ponta da língua que Jesus é mais importante do que tudo. Rapaz, você está morrendo na cama aí, cadê seu Jesus? Falou: cara, meu corpo pode estar morrendo, meu espírito está vivo, está ligado nele, eu tenho uma vida eterna. E outra, o dia que se eu morrer, Ele vem tirar meu corpo da sepultura, porque Ele diz que eu vou ressuscitar com Ele. É isso que nós temos que ter no coração. Agora as pessoas hoje estão tudo sendo criados assim: você está na igreja errada, aconteceu alguma coisa errada, você está na igreja errada, vem para cá, dá seu carro, dá sua oferta, dá tudo para Ele que vai melhorar. Aí é uma compra e uma barganha. Jesus é um péssimo negociador. Não adianta querer negociar com Jesus, Ele não se vende. Ele não é uma prostituta, mas as pessoas são, que ficam trocando, se vendendo, vai para cá, vai para lá. Uma hora tenta com sal, outra hora tenta com a fita, outra hora tenta com não sei o que, outra hora tenta com a vassoura ungida, outra hora, e vai assim. Os cegos não estão vendo que vai e nada melhora. E se melhorou, tudo bem, mas eu fiz e deu certo, deu. Mas onde está o seu foco, onde está o seu coração? Está na empresa que foi dado para você ou está em Jesus Cristo? É o foco, querido, que é o importante aqui. Não como o cantor diz, foco na vida, foco não sei o que. É foco em Jesus. Eles não se venderam e chegaram junto. Então a intimidade na adoração, nós vimos do 16 ao 18 aqui, traz convicção e coragem para nós. Se você é íntimo na adoração, você não larga de Jesus por nada, você não se vende por nada. Amém? Judas
Por que você fala assim, Judas andou 3 anos com Jesus? Por que ele se vendeu? Porque Jesus não era o alvo da adoração dele, Jesus não era o Deus dele. Por isso que ele se vendeu. Qual que era o alvo dele? As moedas de prata. Jesus, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Cara, eu estou doidão para ter essa vida eterna. Ah, você está doidão? Obedece os mandamentos. Ah, eu já obedeci, eu sei esse, faço aquilo. Ah, é? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Opa! E cara, aí não, hein? Querido, ele saiu triste. Jesus acabou com a graça dele. Porque Jesus viu onde estava o foco dele. Ele não queria Jesus, ele não queria a vida eterna. Ele queria apenas mostrar que obedecia os mandamentos e queria ter, porque Jesus naquela época era uma pessoa famosa, onde ele estava tinha multidão. Ele disse, pô, se eu andar com esse cara aí, uma hora que Jesus disse, então vende tudo que você tem. Aí não. Eu não sei se esse rico depois lá na frente se converteu, a gente não sabe das histórias. Mas se ele não se converteu, todos aqueles bens que ele tinha, onde estão hoje? Foi passando de mão, ninguém sabe para quem está. E ele deve estar só no inferno. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você nunca vai ficar sem nada. Onde você gasta suas lágrimas, querido, presta atenção. É aquilo que você adora. Amém? Esse 3 jovens pensou assim, eu não quero desagradar o meu Deus. Mesmo se nós morremos queimados, eu não quero desagradar eles. Você viu a história de Abraão quando subiu com Isaac no monte? Deus poderia ter lá no pé do monte, disse assim, não Abraão, para aí. Já vi que você vai ofertar. Não, querido, Deus deixou nos acréscimos do segundo tempo, quase passando para vir lá e apresentar um cordeiro para ele. Subiu, amarrou o menino, fez tudo que tinha que fazer, o altar, pegou o cutelo, ele ia sacrificar porque Deus pediu. Aí quando o cordeiro berra e o anjo grita antes, para ele, diz, para Abraão, ele já entendeu, esse cara aí foi provado, ele me adora mesmo, eu sou mais que tudo para ele mesmo, porque esperar 25 anos a promessa de um filho, depois esse menininho ficar jovem, aquela coisa tão linda que ele esperava na vida, na sua velhice, e agora Deus pediu para matar, ele foi lá para matar, o cara tem que ser chamado pai da fé, sim ou não? Tem que ser chamado pai da fé, não pode ter outro, tá? Então, cara, esses jovens aqui foram muito, muito corajosos, viu? E chegaram junto mesmo. 19. Vou ler bastante aqui. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que transtornou o aspecto do rosto dele? Encosto, querido, manifestou. O cara mudou o aspecto. Contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha. Olha como o diabo é tonto, 7 vezes mais. Você sabe que todo tiro que o diabo dá, cai no pé dele mesmo, Por que ele aqueceu 7 vezes mais? Ele ficou irado, vai aquecer 7 vezes. O milagre ficou maior. O diabo põe o exército do Egito inteiro atrás do povo, e quando chega no mar, diz, agora. O mar se abriu, ficou feio. Aqui também aquece 7 vezes mais. Querido, sem aquecer já morreria queimado. Aquece 7 vezes mais. É para o milagre ficar melhor mesmo, E é onde eu estava, deixa eu ver. Do que se costumava. 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Se imagina o povo, naquela época não tinha câmera, mas se tivesse, helicóptero filmando por cima, pessoas do lado, WhatsApp, todo mundo filmando. Vamos ver o que vai acontecer. Aqueceu 7 vezes mais. Os caras que foi jogado de cima já morreu queimado. Eu quero ver. Todo mundo esperando o que ia acontecer. Esses 3 jovens
Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Querido, quem está com Jesus passeia no meio da tribulação, passeia no meio da guerra, passeia no meio das flechas, passeia no meio do incêndio, do fogo ardente, porque Jesus está com ele. Até no fogo ardente a gente passeia com Jesus. A gente estavam passeando, mas cara, que engraçado, eles estão andando para lá e para lá, conversando, batendo papo, passeando. O que aconteceu? Eu, porém, vejo 4 jovens que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Quem que era esse quarto aí, querido? Jesus estava com eles. Jesus estava com ele. Então, quando nós aceitamos o fogo da fornalha por causa de quem nós adoramos, o 4º homem aparece. Viu? Esse Jesus que eles dizem que filhos dos deuses aparece para nós, que não é filhos dos deuses, né? Ele que falava, ele é o Deus dos deuses. Adora, vida de adoração. A hora que te jogarem numa fornalha acesa, ele está lá com você, para não ser queimado nem um fio da sua cabeça, nem um fio de cabelo vai ser queimado, nada, nem o dano será causado em ti. Amém? Ele está conosco, querido. O que mais aqui? Então, o que a gente tem que fazer nos momentos porque era um momento aqui de tribulação para eles, né? É que isso nos faça aprender-nos mais em Jesus e não nos afastar dele. Porque alguém fala: vai acender 7 vezes fornalha para você, aí você se afasta de Jesus para não ser queimado. Não, querido, continua no Senhor, adora, continua adorando até mais do que você adorava, continua buscando mais. Agora que eu vou buscar mesmo. O diabo está tentando apagar meu fogo, é agora que eu vou buscar mais fogo, é agora que eu quero mais Deus. Amém? Então permita que esses momentos faça que você se apegue ainda mais a ele, não que se afaste dele, para não ter prejuízo. Aliás, o prejuízo será se afastar. Amém? Não foi assim com Jó? Jó foi provado. Que provação, né? O homem mais provado da Bíblia, né? No Velho Testamento que a gente entende é Jó. Perdeu tudo num dia só, bens, servos, camelos, tudo, só ficou a mulher para ele. E o pior, ainda ficou só a mulher, né, Almir? Não, brincadeira. Ficou só a mulher. E quanto tempo ele passou, querido, um homem mais rico, à beira da cidade, no meio dos lixos, se coçando, o cachorro lambendo suas feridas, estava só em pele e osso. Foi provado. Ele teve os seus momentos de perguntar para Deus por que ele estava passando, que ele era um homem justo, mas nunca, jamais ele disse: Senhor, eu não te quero mais, não te adoro, jamais. Ele ficou firme até o fim. O João, apóstolo João, que por servir a Jesus Cristo, cuidando da igreja de Éfeso, aí entra o imperador lá e lança ele lá na ilha de Patmos, uma ilha que só tinha mais rocha e terra, não tinha quase nada lá, e ele fica lá. Foi lá que o Senhor apareceu para ele e deu a maior revelação, fechando toda a Bíblia. Jó, quando termina lá no final, ele diz: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Que experiência, Senhor, que eu tive. Agora eu sei quem tu és. E Deus dá tudo em dobro para ele. Por isso que eu sempre digo: tudo que Deus tira, tudo que Deus faz, nunca é para a gente descer, mas é sempre para a gente subir. Ele está preocupado com que a gente suba. E a gente está preocupado com outras coisas, mas ele diz: filho, eu estou interessado no seu crescimento, que você ganhe estatura. Amém? Alguns morrem nessas fornalhas. Alguns morrem. Lembra da parábola da semente? Uma caiu à beira da estrada, e vai falando. E tem aquela que caiu no solo rochoso. Ela lançou um pouquinho de raiz, não tinha muita terra, né? Não tinha muito fundamento, não era um adorador de verdade, não era alguém que buscava de verdade. Quando o sol começou a esquentar, o que aconteceu com a plantinha? Ela morreu. E tem muitos que morrem no sol, tem muitos que morrem na fornalha ardente. Por quê? O 4º homem não está lá. Jesus não está lá, porque não é um adorador. Jesus tem compromisso com o adorador. Diz para quem está do teu lado: Jesus tem compromisso com o adorador. Amém?
Se for adorador de verdade, querido, você pode ter certeza, nem se for no último segundo, mas ele vai lá e faz o que tem que fazer. Ele faz o que tem que fazer. Amém? Então você não vai ser queimado, né? Se você for um adorador, você vai encontrar alívio, a presença dele, a vida abundante. Nesse momento vai ser o momento que mais paz você vai sentir na sua vida, que mais alegria você vai sentir na sua vida, que mais experiência você vai ter de Jesus. Para a gente encerrar, ao 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aqui já começa a puxar sardinha, né? Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Pensou ele saindo, né? Porque jogava por cima, mas depois também tinha uma porta aberta lá para ver os caras sendo queimados, porque não dava nem tempo de sair, tão aceso que estava. Aí de repente os caras saem assim, ó, aquele fogo sai para fora assim, tudo normal, sem queimar. Imagina a cara do Sadraque, Mesaque, do Nabucodonosor diante de todo aquele povo que estava assistindo, aqueles caras que foram caguetar eles. Cara, que é isso? E nós querendo adorar aquele monte de lata do Nabucodonosor, cabeça de ouro, não sei o que. Para! Saí e vindo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, só gente importante tinha ali por perto, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Nem cheiro de fogo. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto. Aqui vem a bênção, né, querido? Fica firme na adoração, fica firme na tribulação, fica firme no momento difícil, fica firme no momento de humilhação, porque lá na frente muitos virão dizer o que esse rei vai dizer: eu quero adorar o seu Deus, eu quero servir o seu Deus. E aí diz aqui: portanto faça um decreto pelo qual agora, todo o povo, não é só eles não, viu, querido? Todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as casas sejam feitas em monturo, porque não há, que ele já está entendendo, não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Os caras já tinha cargo, já eram administradores. Agora aqui o rei falou: agora vocês vão prosperar. Entendeu, querido? Às vezes a gente não quer perder uma bênção aqui, e o Senhor tem uma maior lá. Eles ficaram firmes na adoração, foram para a fornalha, saíram. Agora, além de ser um testemunho para todo mundo que vai adorar o Deus deles, ainda eles tiveram benefícios. Dizer: eu vou fazer vocês prosperar no meu império. Aí vai saber quantas coisas eles receberam, quantos cargos, se já tinham cargos, foram mais exaltados ainda. Então, para a exaltação, a gente tem que passar pela humilhação. Não existe exaltação se não passarmos por humilhação. E é nessas horas que muitas vezes a gente não quer passar vergonha com os outros, vergonha na família, não sei o que lá. Entendeu? E a gente perde tanta coisa que Deus diz: puxa, você não quis, mas eu tinha tanta coisa para mostrar para você, tanta coisa para te dar. Então fica firme, querido. Não se venda não. Amém? E às vezes pode acontecer e se Deus não livrasse eles? Porque Deus teria um propósito. Mas Deus teve um propósito e livrou. Mas, por exemplo, você vai falar: pastor, mas Estevão, por que Deus não livrou Estevão? Querido, vou falar uma coisa para você. O crente, até quando ele morre, ele faz o seu trabalho. Você vai no capítulo 8, 7... Estevão é chamado porque diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo e fazia milagres, curas milagrosas. Ele era um homem muito usado por Deus. Aí ele vai lá discursar no meio dos seus patrícios, que chamaram ele para fazer um discurso, que eles levantaram um falso testemunho que ele estava contra a lei de Moisés. Aí ele vai lá e ele começa a discursar. E aí no meio do discurso, claro,
a boca dele, quem estava enchendo era Deus, e ele dá umas lambadas no povo. Vocês têm coração duro, os seus pais é que mataram os profetas, matou Jesus, e vai falando, e eles foi ficando irado, mas a Bíblia narra ali que eles olhavam para o Estevão lá, e o rosto dele era como o rosto de anjo, significando que o rosto dele estava resplandecente, de tão cheio do Espírito que ele era. E aí levaram ele para matar ele. Jesus poderia ter livrado ele, sim ou não? Sim, se Jesus estava aqui na fornalha de fogo, que Jesus não podia ir lá? Só que tudo tem um propósito. Uns vão morrer, outros não vão morrer, mas tudo está no controle de Deus. Aí Estevão diz: vejo o céu aberto. E aí eles ficaram bravos porque falou de Jesus de novo. E vejo Jesus de pé ao lado de Deus, né? Pronto para receber ele. Os céus abriu para receber ele, querido. Então muitas vezes a gente perde um céu aberto porque a gente quer poupar a nossa vida. Querido, vamos pensar no céu aberto e Jesus de pé para nos receber. Aí ele morre. Quando ele morre, a sua morte foi uma bênção. Por quê, pastor? Porque o sangue do justo, quando é derramado, querido, ele rega a terra e as coisas acontecem. Você vai ver, a partir do momento que Estevão morreu, o que aconteceu com a igreja? Ela cresceu rapidamente, se dissipou por tudo quanto é lado. Porque só estava em Jerusalém, apóstolo João, apóstolo Pedro, nós aqui, vamos ficar aqui. Aí, o Estevão vai lá, Jesus não protege ele, Jesus toma ele para si, de pé, o recebe nos céus. E aí, por causa da morte de Estevão, já foi Felipe para Samaria, que era uma cidade que era até rejeitada pelos judeus, já foi evangelizada, a Judeia começou a ser evangelizada, e por tudo quanto é lado foi enfiando crente e alcançando o mundo, por causa da morte de um crente. Então, quando também Deus não quer proteger, não quer fazer, ele tem uma finalidade. O vaso não discute com o oleiro. Por que está fazendo assim? Por que está fazendo assado? Não é melhor fazer assim? Deus faz com a minha vida e com a sua o que Ele quiser. Nós não falamos, eu fui comprado. Se foi comprado, querido, você tem dono. Se você tem dono, acabou. Se o dono disser, eu quero fazer assim, está feito. Não quero fazer, está feito também. Ele faz o que Ele quer. Porque lá em Apocalipse vai dizer, num dos cânticos lá, que Ele comprou com o seu sangue todos os povos, nações, línguas e tribos. Foi comprado. Nós temos um dono e não vamos discutir isso. Se Deus quer livrar, Ele livra. Se Ele não quisesse, Sadraque, Mesaque e Abednego não ia de jeito nenhum rejeitá-lo, entendeu? Foram firmes até o fim. Se Deus quer livrar, Ele livra. Se não quer, uma coisa que, para a gente encerrar aqui, que é importante, que nós aprendemos nesse texto de hoje: nunca se prostitua, nunca venda a sua adoração por nada, nem por benefícios, nem por vantagens nenhuma. Nossa maior vantagem é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, querido? Glória a Deus. Incline tua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos, no culto dessa manhã, terminar esse domingo, esse primeiro dia da semana, dizendo a Ti, Senhor, que nós Te amamos, que nós Te adoramos. Dizer, Senhor, que o nosso foco não é a nossa vida, o nosso foco não é as nossas coisas, isso são consequências e o Senhor cuida disso para nós. Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, o que importa para nós é o Teu reino, o que importa para nós é estar aos Teus pés, Te adorando, glorificando o Teu santo nome. Senhor, tenha misericórdia. Se algumas pessoas aqui possam estar nesse estado, que estão se vendendo, estão buscando coisas como se fossem maiores do que o Senhor, estão dando valor e tempo, estão ofertando a sua vida, a sua saúde às vezes, Senhor, em coisas que não são eternas, mas que nessa manhã o Senhor possa trazer no nosso coração esse peso de ser um adorador em espírito e em verdade. A Tua palavra diz no Evangelho de João, que nós lemos, que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores,
Se existem os verdadeiros, é porque existem aqueles que são encenados, aqueles que são falsos. Que nós possamos examinar a nós mesmos. Olhe para dentro do teu coração, querido. Você é um adorador? Ou você é apenas um simpatizante? Você é aquele que é apaixonado por Jesus? Ou você é aquele que apenas conhece Jesus e sabe que Ele é bom? Ah, querido, que dentro do seu espírito possa haver essa sede, essa fome de Jesus. Essa fome de estar sempre na presença dEle. Essa fome de se lançar nos pés dEle. Muitas vezes você nem palavras tem, mas você quer estar ali só sentindo Ele. Porque a presença dEle te faz tão bem. E a presença dEle é muito preciosa. Quando nós conseguimos tocar nesse lugar e entrar nesse lugar, você pode ter certeza que nunca mais nós queremos sair daí. Que nunca mais vai ter coisas que vai substituir esse Jesus que é a nossa riqueza maior. Ah, Senhor. Shelabaralabá. Tolamaia shei. Senhor, meu serviço é importante, meu salário é importante, esposas, filhos, namorado, namorada, estudo, os jovens, é tão importante o sonho, Senhor, é importante, mas nada é mais importante do que estar na Tua presença, porque isso aqui logo vai passar, essa vida logo vai passar, essas coisas aqui de baixo vão ficar e nós vamos estar muito longe daqui, a nossa pátria não é aqui. E Paulo disse, se não é aqui, nós temos que buscar as coisas lá do alto. E as coisas lá do alto está incluído principalmente a presença de Jesus. A glória dele, que inunda aquela cidade santa. É isso que nós temos que buscar todos os dias. Ah, Senhor, põe colírio nos nossos olhos. Nós queremos enxergar as coisas de valor, que verdadeiramente são valorosas. Que essas coisas do mundo, Senhor, não deixa o diabo cegar o nosso entendimento, não deixa a gente cair em tentação, não deixa a gente ser levado, Senhor, por essas águas do inferno. Tantas igrejas hoje, tantos crentes que começaram tão bem na visão, e era só a presença, mas hoje, Senhor, por causa da bênção, muitas delas foram provadas e não passaram na prova. E estão se perdendo dentro da casa do Senhor. Como diz aquela parábola, que a mulher procurava dentro da sua própria casa a moeda que havia perdido. E hoje Jesus está procurando as moedas perdidas dentro da sua casa. Eu não sei se você pode ser essa moeda, mas se você entende que você não está onde Deus quer estar, nessa manhã abra o teu coração para Jesus e diz, Senhor, eu sou a sua moeda perdida. Eu sou a sua moeda perdida, Senhor. Oh, Senhor, eu te quero. Eu quero virar os meus olhos, Senhor. Eu não quero virar uma estátua de sal. Eu não quero ficar inexpressivo. Eu não quero ser uma pessoa que não vai para lugar nenhum, como aquela mulher de Ló que olhou para trás, olhou para as coisas que estavam ficando, olhou para a sua casa, olhou para a sua cidade que ela amava muito, e por causa disso ela foi estagnada. Eu não quero ser essa pessoa, Senhor. Eu não quero mais olhar para as coisas daqui. Eu não quero mais ter os meus olhos focados, o meu tempo e toda a minha vida e minha energia nas coisas daqui. Mas eu quero que meus olhos nessa manhã contemple o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Como João Batista eu digo, convém que eu diminua, Senhor. Diminua. Mais de Ti, Senhor, e menos de mim. É o que eu quero, Senhor. Porque o verdadeiro adorador, querido, ele deixa a presença daquele que ele adora consumir a vida dele, tomar toda a vida dele. Muitas pessoas que servem demônios adoram tantos aqueles demônios que eles ficam possessos daquele demônio. Mas nós adoramos o Deus vivo, e que nós possamos ser possuídos nessa manhã por esse Espírito que é santo, que é abençoador, que é santificador, ao ponto de nós não nos encontrarmos mais. Você precisa ir num lugar
onde você vai se perder no meio da glória e da fumaça. É tanta fumaça de glória que você procura você mesmo, você não acha, se você só vê a fumaça da glória. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, querido. Você pode trabalhar amanhã, você pode estudar amanhã, mas perdido no meio dessa glória, adorando esse Deus, você vai ver que seu estudo vai ser melhor, que seu trabalho vai ser melhor, que os seus afazeres diários vai ser melhor, porque na presença dele nós não somos queimados. No meio do correria do dia a dia amanhã e das tribulações e o mal que tem para amanhã, porque a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Mas no meio dessas fornalhas de segunda, de terça e de quarta, você pode ter certeza, se você é um adorador de Deus, nem um cabelo seu vai ser queimado, nem cheiro de fogo você terá, porque o quarto homem estará ali com você. Jesus estará andando com você, e Ele vai colocar um invólucro em você, uma proteção, que nada do mundo vai poder tocar em você, que nada do mundo vai poder tirar de você aquilo que você tem de mais precioso, que é a presença dEle, que é a presença do Espírito Santo. Querido, eu não sei quantas vezes por semana você consegue ter um momento para dizer: Senhor, agora eu quero te adorar. Mas eu quero dizer, se você não tem, arrume, querido, todos os dias um tempo, todos os dias um tempo. Às vezes a gente arruma tempo para comer, para jogar, para assistir filme, assistir televisão. A gente arruma tempo para tudo, a gente só não consegue arrumar um tempo para Ele. E Ele está dizendo: noiva minha, eu quero ter um tempo com você. Eu amo estar com você. Eu quero ouvir as suas palavras de amor. Eu quero também falar as minhas. Eu quero ver o seu coração queimando por mim, e o meu também vai queimar por você, porque eu te amo com amor eterno. E o Senhor está perguntando para nós: por que a gente não dá esses momentos para Ele? O que Deus mais quer, querido, na manhã, na segunda-feira, não é ver seu olho abrindo de manhã e você dizer: ai, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Tá, amém. Mais um dia de vida, que você vai fazer o que com essa vida? E essa vida, que amanhã você terá ela de volta, que você vai acordar, você vai estar vivo. Essa vida, querido, é para adorar aquele que é digno de ser adorado. E Deus está perguntando: aonde estão os meus adoradores? Que dê nação que me adora, que dê nação que me busca. E Deus está dizendo no meu coração: se o povo que existe no Brasil, Deus está dizendo aqui, me adorasse de verdade, porque é muita gente, querido, que diz ser descrente, mas me adorasse de verdade, Deus diz: eu já tinha limpado essa nação, eu já teria feito essa nação a nação número 1, a nação número 1, a potência do mundo. Porque toda nação que adora a Deus, querido, os milagres vêm, a prosperidade vem, a paz vem, a justiça vem. E tem tanto crente no Brasil, mas a maioria não adora a Deus, querido. Por isso que Deus está procurando hoje aqui, viu? Deus está procurando aqui. Cada fileira, Ele te conhece pelo nome, Ele está olhando para você, Ele olha nos seus olhos e está dizendo: meu filho, você é meu adorador. Ele vai dizer, como perguntou para Pedro 3 vezes: você me ama de verdade? Você me ama de verdade? Você me adora de verdade? Querido, prova a si mesmo. Quem sou eu para julgar você? Prova a si mesmo. Olha para você mesmo se você é um adorador. Se você não é, querido, a única coisa que eu posso dizer: começa ainda hoje. Todos os dias você é um sacerdote. Todo dia o sacerdote tem o seu serviço, o seu trabalho de oferecer sacrifícios a Deus. Ofereça o seu hoje, ofereça o seu amanhã, na terça, na quarta. Você pode ficar sem assistir o seu jogo, você pode ficar sem jogar, você pode ficar até sem comer. Se aquele momento é momento da adoração e você não vai ter outro, é só aquele, então é melhor adorar. É melhor adorar. É melhor adorar. Que nós aqui, Espírito Santo, te pedimos que o Senhor nos guarde, para que essa igreja não seja uma igreja prostituta, como muitas já se tornaram. Nós queremos continuar, Senhor, com essa visão, com esse coração, nessa palavra. Não deixa que cada um de nós se prostitua com outras coisas,
mas que possamos ser noivas virgens e fiéis, cheio de óleo, esperando a volta de Jesus Cristo, o nosso amado. Eu declaro cada um de vocês, querido, abençoados, a unção e o óleo do Espírito Santo, a mirra ardente, querido, que ela possa estar sendo derramada sobre a tua cabeça agora, e escorrendo todo o teu corpo, como selo e sinal que você está sendo consagrado, como adorador, como sacerdote adorador de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. Levante tuas mãos e agradeça ao Senhor, querido, por essa oportunidade. Agradeça ao Senhor, porque mesmo nós errando, Ele quer a gente. Agradeça, adore o Senhor. Diz para Ele que Ele é tudo para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de pessoas, você precisa de Jesus. Você precisa do dono do ouro e da prata, daquele que cura, daquele que transforma. Oh Jesus, Yeshua, te adoramos, te adoramos. Tu és tudo para nós, Senhor. E não há Deus como Tu és, assim como Nabucodonosor reconheceu que não existe Deus como o Senhor que deve ser adorado. Nós dizemos a mesma coisa hoje. Tanto tempo se passou, nós dizemos a mesma coisa. Não existe outro Deus. Há o Deus único, invisível, imortal, Rei dos reis, Reis eterno, aquele que tem o reino para sempre. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. E você diz amém. Amém. Aplaude o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém.